aí, pessoal, bem-vindos ao meu primeiro podcast com esses loucões aqui. Fala aí, Pedro. Salve, rapaziada. Fala aí, neguinha. Caralho. O cara é mó puta careca, tipo. O cara Salve, neguinha, você é mó pós de macho. Os caras pira combo. Qual é o objetivo da vida, tipo? O que verdade, leva a vida, algo assim? O que resume a vida, né, em si? O que resume a vida? Acho que é o melhor. O que é a vida pra vocês? Você pensar, constantemente você tá evoluindo e melhorando. E aí, tipo, a ideia que você tem de mundo num dia não é a mesma do amanhã, tá ligado? E aí vai seguindo assim, você entra numa paranoia que você tá sempre nessa constante. Então você nunca vai saber seu verdadeiro objetivo, porque ele tá sempre mudando. E tudo isso que você acabou falando pode se resumir em transformação, né? Seria ciclos, então fases, uma constante evolução. Isso a gente pode tirar de qualquer coisa, né, que vemos por aí. Mas não só saber disso, mas tentar entender, ver isso, olhar isso como uma transformação de algo que acontece. Identificar isso na sua vida, né? Isso. Porque a gente só vive em rotina, mano, a gente só tem uma preocupação, se tornar uma pessoa bem-sucedida, ter um futuro exemplar, deixa isso como padrão, o resto, tipo, a gente ignora, mano. São os detalhes. A gente se preocupa tanto com o passado ou com o futuro, não percebe que É, o mais cara. importante seria o agora. Somos livres? Controlamos as nossas vidas? Não. Com certeza não. Não, então você não é livre, você não controla a sua própria vida. Não, parça, não que eu controlo a minha vida. Como assim? Mas, tipo assim, você olhando perante a sociedade, quanto isso é significativo. Não, realmente, Se você não... é controlado por uma sociedade. Um fluxo de sociedade. Porque, tipo assim, quando você se dá conta desse tipo de coisa, quando você vê o tamanho da profundidade. Eu me perdi. Nossa, desculpa. Mano, pior que eu tava com uma ideia na cabeça certinho de... Controlado por uma sociedade. Ela limita os nossos desejos, controla nossas ações, basicamente. Como nós devemos se portar, agir ou pensar. Sim. Porque se você pensar que a gente fosse realmente livre, que cada um literalmente tivesse a liberdade de fazer exatamente do que quer. Por uma ideia que é passada às gerações, que sempre foi passada dessa forma, que você, tipo, você tem que seguir um padrão, você tem que sempre ter meio que um padrão de fazer. Você tem que fazer isso, isso e isso. Desse jeito, nessa ordem, tá ligado? Tipo, você vê, você estuda, você cresce, vira adulto, trabalha, consegue dinheiro, consegue sua vida. Você é ensinado a ser desse jeito, desde sempre. Essa sua naturalidade. Sim, você foi, tipo, alienado. Isso. O bagulho é sinistro. É um negócio que vem diretamente da nossa família. Porque se você pensar num ponto de vista de igualdade, tá ligado? De livre escolha, todo mundo é igual, tá ligado? Faz o que quiser. Tipo, já tá subentendido na nossa cabeça o que é certo e o que é errado. Por pessoas que pensaram pela gente. A gente nem pensou direito se é certo ou errado. Isso, exatamente. Aí a Te gente pode ser... disseram que é errado. Você não aprendeu o que é errado. Vamos voltar. Okay. E aí entra esse negócio da droga que a gente não vai se aprofundar, porque senão a gente vai fugir do assunto. Antes eu achava que, tipo assim, se você tem uma ideia diferente, se você não tem essa brisa desse fluxo que é sempre natural, de a pessoa evoluir, crescer, estudar, ter uma vida que é dito pela sua própria família, as pessoas à sua volta, que aquilo é correto. Pra ela, parece que é tudo mais simples, você não consegue enxergar. Você mesmo se prende. Módulos, tá ligado? Você pode pensar em religião, você pode pensar em regiões, parça, de onde você é, sabe? Isso tudo é moldado na sua vida. É tipo assim, você vai se resumir aquilo, tipo, mano, só a uma fé, a um hobby, a se sujeitar a alguma coisa pra ter algo. Isso molda muito a gente. Tipo assim, mano, tudo isso resume é só isso, a vida é só a gente se sujeitar a alguma coisa, a gente fazer somente uma coisa, porque a gente não pode aproveitar tudo. Se tudo tem um fim, o que realmente tem valor? Eu penso que, sei lá, experiências dessas coisas, sabe? Se tudo tem um fim, por exemplo, um relacionamento, se você extrai só as experiências boas que você teve desse fim, talvez seja o objetivo disso. Pode ser que o importante no fim seja realmente o agora, tá ligado? Se trata do seu tempo, e o seu tempo é muito importante. E cada minuto que você perde, alguma coisa que você poderia estar vivendo. Imagina, parça, cada uma, tipo, representar uma consequência, tipo, enorme, tá ligado? Nossa. Podendo se resultar e tipo, toda a sua vida se resumir a uma opção que você decide. Você muda um lugar que você ia, uma ação. Já parou pra pensar se a gente fosse realmente vivesse o agora? Agora eu tô com vontade de comer alguma coisa que eu não tenho.
eu vou lá, saio da minha casa e vou comprar o bagulho. Realmente mudaram agora, porque eu sendo eu não sairia, eu entendo, eu ficaria aqui um bom tempo esperando. Se eu tomasse a atitude de sair, seria uma coisa totalmente diferente. Sim. Eu mudei totalmente o meu agora. A gente muda o agora constantemente, né? Se você juntar aquele pensamento do agora com aquele pensamento que ele tava falando antes, você, por exemplo, se você realmente fosse livre, se você tem vontade de comprar alguma coisa, aí você fala, nossa, mas você foi ensinado pelos seus pais que, nossa, você não deve ficar gastando dinheiro com esse tipo de coisa mesmo, nisso você já proíbe a sua vontade. E mesmo se você realmente quisesse, você ia lá e comprava. Mas você foi ensinado que se você comprar aquilo, você está gastando seu dinheiro, isso não é bom, sei lá o quê. E isso vem da própria cultura, dos seus próprios pais, esse tipo de coisa. Tá aproveitando o agora. Você queria comprar aquilo, mas você foi ensinado, não, é melhor fazer isso não. Mas, tipo, você tá bloqueando sua própria vontade. Mas eu acho que o fato da gente poder controlar isso também é muito bom. Porque para e pensa se você fosse uma pessoa totalmente impulsiva que realmente vivesse o agora. Ia ser tipo, eu vou comprar isso e vou comprar, sendo que você não se preocupa com a conta de amanhã, entende? Seria talvez uma possível utopia, mas só mental, porque as pessoas teoricamente estariam felizes por estar fazendo o que querem fazer realmente, mas de uma estrutura muito pior de sociedade. É Simples perfeito. Porque frequentemente a gente fala, putz, eu vou fazer isso e acaba fazendo. Igual eu, vou mudar meus dias, Sim. vou fazer um podcast. Vim aqui, Sim. fiz um podcast com vocês e mudei totalmente o meu agora. Por uma coisa boa. Agora, eu estando com vontade de comprar alguma coisa, ir lá comprar e não ter dinheiro pra pagar, tipo, meu ônibus pra ir trabalhar amanhã, Desse modo, realmente representa o que a vida é. E agora eu tenho mais uma pergunta pra vocês, meus caros. Fala aí, né? Só. Aquilo que a gente acredita é o que realmente define o que nós somos? Sim. Eu acho que isso é muito volátil, sabia? Porque a gente acabou de falar sobre transformação, tá ligado? O que eu acredito hoje, amanhã eu não vou acreditar, talvez. Entende? Sim, mas se você acredita naquele momento, você se torna aquilo, parece. Mas Se você então, pensar no pensamento só do agora, do atual, aí sim faz sentido. faz sentido. Mas no longo prazo, eu acho que Não, já não. pra uma vida, tá Longo ligado? prazo. Pra uma vida. Eu não tirava do meu celular. Eu era uma pessoa total. Agora, hoje, eu não consigo escutar a mesma música mais de 2 vezes. Eu já enjoo, quero outra. Mano, isso me lembra o dia que você tava aqui, aquele dia. Você me apresentou Luxúria. Mano, eu ouvi Luxúria umas 25 vezes. Depois você ouvir, baixei no celular, fiquei ouvindo 25 vezes por dia. Que, mano, provavelmente uma galera não viu. Nunca. Nem vai ouvir. Porque, tipo, continua ouvindo a mesma música, entende? Luxúria é muito louco. O Shuri é monstro demais. Eu acho que só no contexto do presente. Se você pensar em viver o presente, talvez sim. Então o que importa é o agora. Depende. E se a gente só pensa, mas a gente não aplica isso? Então talvez eu acho que não seja uma crença que você acredite tanto. Né? No contexto de ação. Não, porque, tipo assim, eu tenho. E aí? A gente na mesma palavra, mas Eu tô falando, tipo assim, mano. a gente tava falando o mesmo assunto de forma diferente, tá ligado? Não tava bom. Vai. Tá. Então, o que era o assunto que eu já esqueci? Era tá. sobre o agora e o acreditar. Então, realmente, o agora é o que importa, mano. Até nessa pergunta está relacionado ao agora, de novo. Ou seja, pela Sim. terceira vez consecutiva, nós falamos o agora. Mano, a gente concluiu que só agora. O que importa é agora. Todo esse podcast que você escutou, o que importa é o exatamente agora. Porque o agora que eu falei agora já passou do agora. E o agora já é outro agora. Que já veio outro. Ó, tá vindo outro. E enquanto eu tô falando outro, tá vindo agora. Fiquei preso nesse bagulho do agora, hein? Vou cortar essa parte. Mano, Quanto mais a gente reforça esse assunto, mais ainda você pensa no agora. Sim. Você começa a realmente falar, é verdade. Ou você vai se deprimir mais porque você realmente viu o que é isso, ou você vai tentar se motivar pra... Você vive ou sobrevive? de modo geral, sobreviver, mas comparando a África, você falou que lugares assim, tá ligado? No qual comida é escassa, você tem pouca fonte de alimento, de renda. Isso muda tudo, sabe? Tudo, não é só a questão econômica. Pode continuar, mano. Tá, vou falar de novo. Não lembra, né, parça? Pode falar. Pode falar que você não lembra.
Com certeza não lembro, mano. Ah, agora eu lembrei. Como ele falou que, tipo assim, dependendo do contexto, comprando país da África, mas toda uma cultura que é ensinada, porque, tipo, como eles precisam sobreviver, eles são ensinados coisas que, tipo, se fosse visto na nossa sociedade atual, no nosso nível de comparação com deles, você é ensinado que se você vê uma criança, sei lá, bebendo água suja, isso é nojento. Só que, tipo, em outro contexto, tipo, no país da África, talvez, tipo, por não ter o que beber, Não tem outra opção, tá ligado? se você não tem outra opção, eles sejam ensinados que isso é o certo, pra você poder sobreviver. Então eu acho que nesse contexto realmente nós vivemos e não sobrevivemos. Exatamente. Até porque pra gente aqui, água suja pode matar, mas pra eles, água suja lá pode salvar. Essa vai ficar com o meu nome lá. Isso é louco isso. Qual é a razão no qual a gente leva tanto os ensinamentos a sério de não arriscar certas coisas por medo, tá ligado? Pelo simples fato de ter medo, velho. E é um medo implantado, não é um medo natural. Você foi implantado a ter medo daquilo. Apesar de não ser um sentimento tão verdadeiro, porque você não realmente sente medo daquilo. Você foi ensinado a ter medo daquilo. Botar isso na sua cabeça. Tipo, 2 caras numa moto. Hoje em dia, isso dá muito medo, muito medo. Mas não é porque a gente concluiu isso, porque a gente viu. Quem já foi roubado por 2 caras na moto aqui? Já fui roubado num cara na moto, já. Vi gente sendo assaltada na minha frente, mas eu não fui não. Eles E estavam... ainda foi uma bicha, o bagulho foi triste. Eu não botava tanta fé, depois que eu fui roubado já fiquei mais em choque. Tipo, se você foi ensinado, por exemplo, nesse negócio de redes sociais, você teve esse pensamento primário. Aí você vai lá, é um contexto muito real, tipo, de se basear em um contexto muito real. Então, tipo, direto, passa duas pessoas numa moto em qualquer lugar. E aí, tipo, por essa iniciativa da rede social e acontecer na vida real da vida da pessoa e ela ver acontecer, faz esse medo se tornar cada vez real. Mas, tipo, se ela não fosse ensinada a ter medo daquilo, se ela visse 2 pessoas numa moto em um contexto normal, não aconteceria nada. Mas por causa dessa iniciativa das redes sociais, ela tem esse receio já. Mano, olha como a gente é influenciado, tá ligado? A gente não tem medo, a gente é influenciado a seguir aquilo a tal risca, tá ligado? Que se a gente quebrar isso, a gente se sente culpado, mano. A gente se sente mal, velho. Por quebrar um bagulho que foi criado por uma outra pessoa, mano. Que a gente tem que acreditar. E a maioria das pessoas não conhece também. Isso mostra o nosso lado mais animal, tipo, o nosso lado da parte que ainda talvez não tenha evoluído totalmente, se for pensar assim. Realmente foi feito pra te deixar com isso na cabeça, com esse medo, pra não sair da sua cabeça. Tá. Qual é o tema que eu esqueci de novo? Eu lembro, mas tipo, tem alguma coisa que é que eu não lembro as palavras, mano. Preciso lembrar as palavras perfeitamente. Talvez vocês sejam NPCs. Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu realmente acredito nessa teoria da manipulação. Porque se você para pra pensar assim, se você for comparar com The Sims, pra aquele personagem do The Sims que você criou, aquilo é real. Todo aquele mundo existe. É verdade. E as decisões que ele toma por conta própria. Mas a teoria não, a gente controla ele porque é um jogo. Se tirar o homem que não senta da terra e aceitar que você é um ser, pode ser um ser mais inteligente que você, a gente pode simplesmente ser manipulado por uma força maior. Tipo, eles brincam de The Sims com a gente, é isso, basicamente. Sabe quando você tava no The Sims e deixava o personagem da piscina e tirava a escada e ele morria lá? Sim. É alguém brincando com alguém hoje e fala assim, nossa, vamos ver como é que deve ser a vida de uma pessoa cega, surda e muda. Pum. Eita, nossa. E ele tá brincando. Pra ver como é que é, qual que é a graça. Agora deixa eu perguntar pra vocês. Quem tem todo o poder é de todo bom? Não. Não dá pra saber. Não, mas tipo assim, tem a variação, tá ligado? Que ainda não. Tem pessoas que com poder elas se sentem, tipo, mais altruístas. Ah, De fato. vai tacar a história tem, do tipo Superman. Não, tá ligado? mas eu tô falando, mas realmente, imagina mesmo sendo Superman, você acha que ele é de todo bom? O ser, ele é perfeito em si, já que ele tem tanto poder assim? Não. Eu acho que não. Porque eu acho Porque, cara, ele tem tanto poder que vai chegar uma hora que ele vai ter que decidir entre fazer, tipo, determinadas escolhas, tá ligado? Mas o poder dele é tão absurdo que não tem como, entende, competir com isso. Se um dia ele quiser fazer qualquer coisa, ele vai fazer, entende? Sim. Porque ele realmente tem o poder pra isso. É verdade. Então,
Ele realmente já tem tal poder, mano. Nossa, absurdo. Aí que dá. Coisa possível para isso é ter um poder para controlar esse poder. Entende? Você já parou pra pensar que toda pessoa tem uma decisão específica que muda toda a vida dela? Que é o ponto que se divide tão forte, né? Duas É. coisas tão diferentes. Agora imagina uma pessoa que, mano, a pessoa não tem como esquecer. Lembra a vida toda. Se foi algo bom, se foi algo ruim. Aí, tipo assim, a pessoa tem um ponto marcante. Mas, tipo assim, um lado bom ou um lado ruim, não tem um meio termo. É tipo assim, sim ou não, tá ligado? Escolhas. É, as escolhas, tá ligado? Tipo, tão divergentes ou semelhantes, não sei. Tipo assim, bem Sim. parecidas. Mas mesmo assim, que ele perca ou que ele ganhe, tá ligado? A partir daquela decisão, mano. Imagina, tá ligado? Ele lembrar daquilo. É muito além, tá ligado? Isso que Resumir a vida numa decisão, mano. E sabe quem vai lembrar disso? Quem? Quem tomou a decisão errada. Sim. Se você... Não, até quem tomou a decisão boa, parça. Até parece que quem não tomou a decisão boa esquece. Ele vai pensar. Mas, cara, o cara lá, ele vai se arrepender tão profundamente. E aquele momento vai ficar cravado na vida dele. Entende? eu acho que isso acontece pros dois lados, só que, É. tipo assim, um fica meio que na tristeza pra ele perceber que ele fez um puta erro, e o outro talvez no ego, pensando, tipo, olha só como eu sou foda porque em tal momento eu fiz tal coisa. Já parou pra pensar que no final da vida a gente pode ser uma pilha, né? Tipo, tudo que a gente faz, a gente gera energia, certo? O nosso corpo não gera energia, Aham. o nosso planeta não gera energia, a nossa galáxia não gera energia. Sim. Essa energia pode ser que seja só convertida pra uma pilha. A gente é um fluido dentro da pilha. Entende? Tá, porra. Mano, aí a gente só tá aqui existindo pra alimentar outra coisa. Porque a vida toda é assim, entende? Tipo, tudo. Eu acho que isso é uma coisa que, Tá, tipo, porra. se você pensar realmente que é uma coisa assim, você vê o quanto a vida é insignificante. E o quanto a gente. Mano, o Ítalo tá com porra. Porra, foi muito sincero, mano. Foi muito sincero. Lembrei. A gente Que tá foi? dentro do fluido da pilha. E, mano, a gente tá gerando energia e tudo mais. Sim. Mas realmente possa ser pra só acender uma pilha. Pra, tipo, acender não, né? Dar energia pra uma pilha. É só isso. Se você for pensar assim, a gente vê que, tipo, a gente talvez superestime demais o viver, o quão é importante. Porque pensa se isso realmente for real, o quão a nossa vida é insignificante, o quanto a gente superestima a vida, tipo, o quanto a nossa vida é valiosa e não sei o quê. E se isso for realmente verdade, esse negócio de a gente ser só um fluido da pilha, mostra o quanto a nossa vida é só uma vida normal, cara. Mas normal não, o quão insignificante a gente pode ser. Porque a gente já se sente assim perante as galáxias, os universos e os sequenciais. E na verdade a gente pode ser até menos que isso. A gente superestima a vida como se fosse algo. Oh meu Deus! E tipo, a gente acha que é um fluxo normal, como se fosse o fluxo da vida dos animais. Eles têm um ciclo, eles vivem, nascem, comem, morrem. E a gente vive nesse ciclo, só que em um contexto diferente. A diferença é que a gente não é comido no final. Ou ainda não, talvez nosso ciclo não tenha acabado. Pior que a gente é comido no final, parça. Sim, pela terra. Verme, pá, esses bagulho. Nossa, pode pá. Caralho, parça. E a gente é comido por um bicho muito merda, né, mano? Que nem agora, mano. O mundo todo tem 8 bilhões de pessoas e o mundo parou por causa de um vírus. Aí, A gente tem 8 bilhões de Então. pessoas. quase, tava 7. A última vez que eu vi tinha 7 ponto, quase 9. 9, quase 8. Vou pesquisar aqui. Chuta quanto tem. Quanto? Mano, 7 bilhões. Cê é louco. Caralho. Mano, 7 bilhões Cara, e tem- 594. Mano, Tem 2 disso só na Ásia, cara. Ah, porra. mano. Sério? Chuta quanto tinha em 1999. Chuta aí mais ou menos. Sei lá. 2 bilhões. Não, Mano, tá porra. Não. 2 bilhões? Não, mano. 6 bilhões. Mano, em 20 anos a gente fez 1 bilhão de pessoas. E meio. Alternativo. 1980, certo? Verdade. Sim. Mano, chuta quanto tinha.
sei lá, uns 5 milhões. Mano, tinha Bilhões. 4 bilhões. Então, mano, se você for pensar, tipo, que a evolução, tipo, o futuro seja ainda mais e mais, talvez por isso que estão querendo criar realmente novas formas de se comer e não suprir tanto o planeta, porque talvez não tenha tanto pra tanta gente. Tem uma teoria que uma vez eu vi, que diz que, tipo assim, nós seres humanos já existimos antes, não fomos a primeira existência humana, só que a gente só evolui até certo ponto. Tipo, a gente evolui, chega um ponto que a gente para e se autodestrói. Que seria, tipo, alguma invenção nossa. Não? A gente evoluísse tanto que a gente se autodestrói, chega um ponto que a gente se autodestrói. E é muito disso também que você falou. Realmente. Porque, mano, o humano, ele não é nada mais, nada menos do que uma autodestruição completa, né, mano? Ele faz de tudo pra se destruir. E o foda é que mesmo depois de muito tempo, tem uma galera que ainda faz de tudo pra se destruir, mano. O que se resume a vida pra vocês? Fica diferente do que ela é, eu acho. Mas é, cara. Porra, foi essa, mano? Não entendi nem a pergunta, uma resposta absurda dessa, mano. Do mesmo jeito que a gente vai falar da vida, o que a vida se resume, a gente tem que falar do extremo oposto da vida, que é muito importante, tá ligado? Que define Sim. ela, que é a morte. Porque pra você falar da morte, você tem que ter ciência do que é o presente. Não tem como você falar da morte sabendo só, tipo, só falando do passado ou só do futuro. Que você se prende a isso, mano. Você tem que falar da morte num contexto geral, mano. Quando você entende o que tá acontecendo, pra, tipo, ter relação com o futuro e, tipo, o passado. Não só dar chutes no futuro do que pode ou não acontecer. Você tem que trabalhar já com isso em mente, mano. Pra você pensar o melhor pra você, o melhor pro seu futuro, mano. A morte. Olha quão pesado essa palavra é. Não, mas não pesado em termos de medo também, tá ligado? Mas em termos de, mano, de Significância, né? ciência, de sabedoria, tá ligado? Significância, exatamente. O que é a morte? Será que a morte é o fim da sua vida? Ou é só, tipo, a sua comemoração de toda a sua trajetória, de todos os seus mano, feitos durante a sua vida? Vocês já perceberam que a gente tem medo dos fins? A gente sempre tem medo de todos os fins. Porque, Sim, tipo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem medo do desconhecido, tá ligado? Porque a gente não tem. Você é louco? sabe como eu acho que a gente tem que aceitar a morte mais ou menos? Como? Mano, todo mundo aqui já rompeu um relacionamento, certo? Sim. Dói. Mas é uma coisa que depois você acaba deixando, tá ligado? É tipo sucumbindo, falando, foda-se, é Sim. isso mesmo. E dane-se, entende? Isso é a morte, tipo, realmente isso. Você É. viver uma experiência, mas a morte é só o encerramento de uma pra começar outra. Talvez aquela luz que você veja no fim do túnel seja a próxima vagina que você vai sair. Você escapou direto, tá porra. E se você parar pra pensar como a morte, todo mundo tem uma maneira de enfrentar ela. Mas até o medo da morte já não foi moldado, mano, quando a gente era criança. Com base em religiões, com base em cultura, tá ligado? Porque imagina que cada um tem um pensamento, tá ligado? Tipo assim, uns acreditavam no sonho das fadas, outros em religiões, outros apenas em uma passagem, um rito. E, nossa, mas se você para ver, e se a morte for só mais uma interpretação de tudo? Porque às vezes você é ensinado, na sua vida é ensinado. Você pode ter sido ensinado que a morte é o fim da sua vida. Mas na verdade é que as pessoas nunca foram e voltaram pra saber. Mas talvez tipo, a morte seja só o início de mais uma. Então Talvez, você é ensinado a saber que a morte é ruim. Mas ela não necessariamente é ruim. mas talvez a morte seja realmente o fim. Já parou pra pensar que realmente é o fim? Pronto, acabou. É tipo, realmente acabou. Porque a gente fica assim pensando, puta, e depois, o que acontece, pra onde a gente vai. Porque pode ser que não aconteça nada. Você só. Não existe mais. Você não vai estar dormindo, você não vai existir. Você não vai estar sentindo algum. Você não vai mais existir, parça. Não adianta você pensar nisso porque é uma noção de inexistência total. Entende? De um jeito que você Então, nunca vai conseguir entender. é que tipo, a gente tomou, dentro desse assunto do que fez uma vida, a gente abrangeu outros que se encaixam nesse contexto. E a maioria das respostas foram viver o agora. Tipo, talvez seja mesmo isso, talvez o resumo da vida seja o agora. Porque talvez se você levar em consideração que você
qualquer momento pode morrer. A morte não tem tempo datado, ela acontece. Então não tem por que você se preocupar tanto com o futuro se o agora é o importante. Porque se você pensar mais amanhã, você pode simplesmente morrer hoje. Ah, mas se eu pensar amanhã, sei lá o que, você pode simplesmente morrer hoje. Então você realmente deve viver pro presente para você criar sua trajetória e viver sua vida feliz. Pra quando chegar o momento da morte, você ter feito o que tinha que ter feito, não viver preso. Porque você realmente não tem o controle do tempo. Na real, o tempo, o agora, ele não, tipo assim, não tá no nosso alcance, tá ligado? Ele não, realmente não tá no nosso alcance. Mas o agora, ele é muito inusitado, mano. Pode acontecer inúmeras coisas. Você é basicamente um goleiro. Mano, você tá ali, tá ligado? Só esperando. Pra que lado? Vai pra lá. E vai, mano, tá ligado? E a qualquer momento você só tem que pular. Pular. Exatamente. Imagina o Quake no God of War 1 lá caindo e pulando do penhasco. Ia ser tipo aquilo, tá ligado? A gente ia estar num passo no precipício, piscou e já se foi. Kratos! Já pensou que quando você morre, é o seu jogador tirando um CD e colocando outro? Nossa, só ia aparecer assim no seu cérebro. Nossa! Você é louco. E abrir a abertura do GTA, tá ligado? E aí você spawnar na sua casa de novo. Então, será que o resumo da vida é o agora? Mano, eu acho que a gente resumiu. Eu concluo que o objetivo da vida é o agora. Sim. Marca de vermelho na tela aqui pra mim, Arthur. Marca de vermelho, não esquece. Assim, ó, pum. O objetivo da vida, bate aquele cara. O agora. É isso aí, é assim que eu vou deixar na edição. Mentira, eu não consigo. Mano, porque... mano, você é louco. Essa é a mensagem que a gente tem que deixar, tá ligado? E o agora? A gente tava pensando sempre no passado, ó. A gente pode mudar as perguntas assim. Em vez do que o que se resume a vida, o que vamos fazer da vida, a gente mudar pra 2 palavras. Não, 3 no caso, né? E o agora? E o agora? E agora? Porque é isso Já que foi. É isso que define a sua existência. É exatamente o agora. Porque se você não estiver presente no agora, você não vai estar presente no futuro. Porque se o agora não existe, o passado também não existe. Porque o passado seria o anterior do agora, mas o agora não existe. Então nem o passado, nem o futuro, nem o agora existe. Rapaziada, esse foi o nosso podcast Chapadaço. Tamo junto, rapaziada. Espero que tenha gostado. E é nóis. Pedro, muito gênio pra esse assunto. Sorry. Não pude acompanhar esses movimentos. Muito além do tempo de você. Bom, então pessoal, chegamos aqui ao resumo da vida, que é basicamente o agora. Não é mesmo?